começa essa música falando assim, ó. Oh, her eyes make the stars look like they're not shining. O que ele quis dizer com isso? Ele falou assim, oh, ele tá meio que clamando, sabe assim, meio que pensando alto, meio que thinking out loud. E ele fala, oh, her eyes make the stars look like they're not shining. Primeira coisa, já vamos começar aqui com uma pronunciation tip. Vou colocar pronunciation tip de orange, tá? Aqui, quando ele vai pronunciar esta palavra, ele fala assim, ó. Imagina que a gente está pronunciando a seguinte coisa, ó. Vamos imaginar aqui. Eyes. Um sonzinho de Z no final. Por que você tem que ter essa preocupação? Porque se por um acaso você fizer meio que um som de S, meio que assim, ó, eyes, essa palavra existe em inglês, só que é isso aqui que você tá falando. Você tá falando gelo. Então, ao invés de falar os olhos dela, você vai acabar falando o gelo dela, que não tem nada a ver, não é mesmo? Então, ele fala her eyes. Repeat after me. Eyes. Oh, her eyes. Se você não assistiu o último episódio do Pediu Tocou estendido, versão estendida, eu vou deixar o card aqui em cima, tá? Mas lá eu expliquei para vocês que você nesse exercício, nesse vídeo aqui, nesse conteúdo, você vai repetindo em voz alta. Então vamos lá. Oh, her eyes. Make the stars look like they're not shining. Os olhos dela fazem com que as estrelas pareçam que não estão brilhando. Talvez, aí vamos para a parte de interpretação, porque os olhos dela brilham tanto que é como se eles ofuscassem o brilho das estrelas, entende? Então, ó, her eyes make the stars look like they're not shining. Então, esse look like é a ideia de parecer que... Não. Vou pintar de purple. Então, ó. Look like. Deixa eu te dar um exemplo na prática disso. Então, to look like é a ideia de parecer que... blá, blá, blá. Então, é um dos usos dele. Na prática, eu posso falar assim, ó. Eles não parecem que estão tentando vencer. Imagina que a gente está falando, sei lá, de um time de futebol. Não sou boa de futebol, mas de algum tipo de competition. E você olha e você fala assim, cara, eles estão fazendo corpo mole. Eles não parecem que estão tentando vencer. Então, em inglês, a gente falaria assim, ó. They don't look like they're trying to win. Eles não parecem que estão tentando vencer. Então, olha, eles não parecem que, tipo, pelas atitudes dele, sabe? Eu olhando aqui, vendo as atitudes dele, essa é a minha sensação. They don't look like o quê? Eles estão tentando vencer. They're trying to win. They don't look like they're trying to win. Então, eles não parecem que. Então, look like, a ideia de parecer que. Os olhos dela fazem com que as estrelas, então, make the stars look like they're not shining. Então, aqui a gente tem, ó, mais uma pronunciation tip. Vamos pintar de orange. Por quê? Muita gente fica confusa na hora de pronunciar essas contractions, tá? Vou colocar aqui embaixo, ó. Essa contraction aqui, imagina que você está pronunciando assim, ó. Essa contraction aqui, imagina que você está pronunciando assim, ó. Imagina que você está lendo isso daqui. A mesma pronúncia de there. Então, olha que interessante. Essa contração aqui é igual à pronúncia, não o significado disso daqui, que é igual a isso daqui. Então, gente, tudo isso daqui pode ter a mesma pronunciation, the same pronunciation. Então, na hora de ler isso aqui, não precisa ficar inventando uma there, tentando diferenciar. Não, você pode simplesmente falar there, como se fosse falar here aqui e lá there. Então, esse primeiro trechinho, oh, her eyes make the stars look like they're not shining. Vai repetindo em voz alta. E daí ele fala,
her hair falls perfectly without her trying. Então, ele ainda tá falando de quem? Dela. Ele falou primeiro her eyes, agora ele vai falar her hair. Her hair. E aqui a gente tem também uma pronunciation tip. Muita gente fica confuso com a pronúncia disso daqui e essa palavra. Então, aqui é um ótimo exercício para você poder descomplicar e desvendar isso de uma vez por todas, tá? Imagina o seguinte, ó, então vamos falar da pronúncia dessas duas palavras, tá? Isso aqui é como se você estivesse lendo. Sempre que eu botar entre barras, é como se fosse a gente visualizando esse som, tá? Vamos criar esse código aqui. Isso aqui é como se a gente falasse assim, ó. Vamos ver se assim ficou bom? Acho que ficou, ó. Her, her hair. E cabelo, Brasil, é como se você pronunciasse assim, ó. Hair. Tá vendo que então o primeiro é her, é fechado. O segundo é hair é aberto. Então, her hair, o que tem o cabelo dela? Falls perfectly without her trying. Então, o cabelo dela cai, ele cai perfeitamente. Então, quer dizer, combina perfeitamente. O cabelo dela, olha, recai perfeitamente sem ela tentar nada, sem ela nem ter que pensar muito. Então, without her trying. Sem ela nem tentar fazer isso ficar perfeito. Fazer o cabelo dela falls perfectly. Entende? Então, sem nem mesmo ela tentar. Without her trying. Então, she's so beautiful. Ela é tão bonita. She's so beautiful. Quando você for pronunciar essa contração, você pode falar she's so beautiful. Ela é tão bonita. And I tell her every day. E eu falo para ela todos os dias. Every day. Quer dizer, eu falo isso para ela, né? You're so beautiful. E eu falo isso para ela todos os dias. Uma coisa interessante aqui é você observar que quando a gente vai dar essa ideia de falar, contar para ela, vai ficar tell her. Apesar de no português a gente falar para ela, em inglês vai diretão. Tell her. Quando você tem o tell. Someone, falar para alguém, diretão, ó. Tell someone. Tell e a pessoa. She's so beautiful. And I tell her every day. Essa é a primeira parte. Ele vai para a segunda parte. Yeah, I know. When I compliment her, she won't believe me. Então ele fala, eu sei. Yeah, I know. When I compliment her. Então, to compliment. Aqui a gente tem então esse vocabulary. Então, aqui ele fala compliment, isso aqui é um verbo, compliment, que é a ideia de elogiar. Então, é um vocabulário super útil para o seu speaking, você precisa ter ele o quê? On the tip of your tongue. Afinal de contas, elogiar as pessoas, elogiar coisas, o mundo precisa mais disso, né? A gente tende só a ficar denegrindo, falando dos pontos negativos, então é muito bom quando a gente elogia nossos amigos, nossos relatives, enfim. Então, to compliment, let me share with you some examples. Eu posso falar assim, ó. Ela elogiou ele. E geralmente quando a gente elogia alguém por causa de alguma coisa que a pessoa faz ou que a pessoa tem. Então sempre a gente vai meio que justificar, né? Então a gente pode falar, por exemplo, ela, a Ivone, elogiou o Marcelo Augusto pelo alemão dele excelente. So, he speaks German, ele fala alemão, então ela elogiou ele por causa disso. Então a gente vai falar assim em inglês, ó. She complimented him on his excellent, para caber direitinho, deixa eu ver aqui, beleza, então ó, she complimented him on his excellent German, então ela elogiou ele, she complimented, to compliment, ele é regular, ele é um verbo regular, então só coloca ed no final. She complimented him on his excellent German.
Let me share with you more examples. Vamos botar aqui esse aqui como A, B. Então, vamos colocar aqui outro exemplo. For example, eu posso virar e falar assim, que a gente elogiou o pianista pela performance dele, que foi sensacional. Então, a gente elogiou ele, elogiou o artista pela performance dele. Vamos botar o artista. Então, a gente pode falar assim, ó. We complimented the artist. Oh, we complimented the artist on his performance. Nós elogiamos o artista. We complimented the artist on his performance. Não tá percebendo o padrão? Então, eu elogiei alguém por tal coisa, por causa de tal coisa que a pessoa fez. Então, a gente pode botar esse on, blá, blá, blá. Então, pegue aí, ó, vai captando essa mensagem da estrutura, tá? Ou a gente pode virar e falar assim, ó. One more example. O que você estava fazendo? What were you doing? O que você estava fazendo? What were you talking about? O que você estava falando? Aí você pode falar assim, eu estava elogiando o Robert pela comida maravilhosa dele. He's a great cook. Então, ele é um ótimo cozinheiro. Então, a gente pode falar assim, I was just complimenting, elogiando, com ing. Eu estava só elogiando. I was just complimenting Robert on his wonderful food. Tá percebendo o padrão, então, ó? Complimenting or complimented tal pessoa on something. Então, esse on aqui tá fazendo o papel de tipo, por causa de tal coisa. Todo mundo elogiou ela pela forma com que ela resolveu, com que ela administrou, com que ela lidou a emergência, sabe? Então, ela foi muito assim, ágil, competente, disciplinada, organizada. Então, todo mundo elogiou. Everybody complimented her on the way, pela forma, on the way she handled the emergency. Então, ela foi muito ágil, ela foi muito eficiente. So, everybody complimented her em quê? Pelo quê? On the way she handled the emergency. Pela forma como ela lidou com a emergência. Então, ó, she complimented him on his excellent German. We complimented the artist on his performance. I was just complimenting Robert on his wonderful food. Everybody complimented her on the way she handled the emergency. Yeah, I know. Quando eu elogio ela, when I compliment her, o que acontece? She won't believe me. She won't believe me. Olha o que ele tá falando. Quando eu elogio ela, tipo, não acredita. Então, ele tá usando até um will para poder falar disso, de tipo assim, que quando eu elogio ela, ela não vai acreditar. Ela nunca acredita mesmo. Então, she won't believe me. Ela fala assim, oh, come on. Você não tá falando a verdade, né? Tipo, eu não sou tudo isso. Então, ele tá falando, cara, when I compliment her, she won't believe me. Então, por exemplo, eu posso falar assim, she will tell you about her life, even if you're not interested. Então, olha que interessante aqui. O que essas duas frases têm em comum? Que quando ele fala she won't believe me, se você for traduzir isso aqui ao pé da letra, você tem meio que tipo assim, ela não vai de futuro, né? Will not, o quê? Acreditar em mim. Só que o tom dele aqui não é nem de falar de futuro. Ele não tá falando assim, quando eu cumprimento ela, ela não vai acreditar. A gente pode usar will quando a gente tá falando de coisas que sempre acontecem. Então, de tanto que isso sempre acontece, eu sei que se eu elogiar ela, ela não vai acreditar em mim. Então, é a mesma situação daqui, quando eu falo assim, ó, cara, não tem jeito. Ela conta pra você sobre a vida dela, mesmo se você não tá interessado. Ela é assim. Entende? Então, não é nem meio que um tom de futuro em si. A gente pode usar esse will também para dar essa relação de coisas que sempre acontecem. Então, olha, certeza, eu posso ser bem... isso é bem previsível, isso aqui é bem provável, desculpa, de acontecer. Yeah, I know. When I compliment her, she won't believe me. And it's so sad to think that she don't see what I see.
Então ele fala, olha, e é tão triste pensar que ela não vê o que eu vejo. And it's so. Aqui a gente tem um efeito cotonete, tá? Vamos colocar efeito cotonete de outra cor? Vamos colocar ele desse light blue aqui. Aqui quando ele fala esse and it's so, então aqui a gente tem um efeito, vamos botar aqui assim, ó, hashtag efeito cotonete vai te explicar isso daqui, ó. Quando ele fala esse and it's, ele meio que reduz isso para and it's. E um dos efeitos cotonete é a gente entender que esse o and, quando ele tá in the middle of a sentence, geralmente ele ganha a forma de and. Eles ignoram completamente o D nessa palavra. Então, fica and it's, como se isso aqui não existisse, ó, esse D não existisse. Aí a gente vai fazer o quê? And it's so, percebe? Então, mas eu vou voltar aqui porque a grafia tem, é só a mesma questão de pronúncia. Então, é como se esse and virasse um an, a pronúncia de an. And it's so. É tão triste pensar que ela não vê o que eu vejo. Aqui a gente tem um grammar mistake. A gente tem um erro de gramática. Você consegue perceber que erro é esse? She don't see. Ela não vê. Tá errado. Isso aqui teria que ser she doesn't see. É uma questão de conjugação, tá? Como é música, tem licença poética e é igual a gente às vezes em português. Quando a gente fala algo errado, quando você pega música, a gente encontra bastante, às vezes, algumas licenças poéticas, né? E aí, para poder rimar, talvez, eu não entendo muito bem nessa coisa de rima, ele usou don't, porque ficaria melhor do que doesn't, ok? Mas saiba que a forma correta é she doesn't see. Então, ficaria assim. It's so sad to think that she doesn't see what I see, tá? Então, que ela não vê o que eu vejo. Cara, eu tô elogiando ela porque eu vejo quanto ela é bonita. Her eyes, her hair. She's so beautiful and I tell her every day. Então, ele fala, she don't see what I see. But every time she asks me, do I look okay? I say. Então, aqui é como se fosse ela perguntando, tá? Então ele fala, but every time, mas toda vez que, aqui também tem efeito cotonete, ó, but every time, efeito cotonete a gente tá botando o quê? Light blue, né? Então, ó, but every time, então aqui a gente tem efeito cotonete, isso vai dar fluidez para nossa fala, but every time. Mas toda vez que ela me pergunta, but every time she asks me, tudo bem? Mas toda vez que ela me pergunta o quê? Do I look okay? Então, se alguém chegar pra você e perguntar assim, hey, do I look okay? Essa pessoa quer saber se ela tá bonita, se ela tá bem. Eu tô bacana? Do I look okay? Então, tá falando da appearance dela, da aparência dela. Então, aqui o que dá pra entender é que ela, sei lá, frequentemente pergunta pra ele o seguinte, hey, do I look okay? Tipo, eu tô bem, gostou aqui da minha roupa, o que você achou do meu cabelo, da minha makeup? Anyways, do I look okay? Aí ele fala, but every time she asks me, do I look okay? I say, eu digo que. Aí ele começa com o chorus, com o refrão, que a gente vai ver agora em alguns segundos. Mas, antes disso, essa estrutura aqui, Brasil, precisa estar on the tip of your tongue, na ponta da sua língua. Então, vamos colocar aqui, ó, every time. Por quê? A gente usa isso o tempo inteiro. Então, quando você quer falar essa ideia de toda vez que blá, 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 blá acontece, vamos pintar isso aqui de orange. Não, não é orange, é blue. Não, é purple. Oh my goodness. Então, ó, every time. Como é que a gente pode usar isso naturalmente, essa ideia de every time, toda vez que blá blá blá. Essa é uma estrutura para você ter no seu vocabulário, mesmo você que está começando agora os estudos com inglês, que tem pouca bagagem ainda, porque a gente usa isso all the time. E sem contar que é muito prático de você entender, é só às vezes você ter essa informação de como dar vida para isso. Então, por exemplo, como é que a gente pode falar isso daqui? A gente pode falar assim, ó, cara, toda vez que ela me pergunta que ela me faz uma pergunta, eu não sei o que dizer. Porque eu não sei a resposta, ela faz perguntas difíceis, ou eu fico nervoso, enfim. Então eu posso falar assim, por exemplo, toda vez que ela me faz uma pergunta, eu não sei o que dizer.
Every time she asks me a question, I don't know what to say. Olha que interessante. Toda vez que ela me faz uma pergunta, every time she asks me a question, I don't know what to say. I don't know what to say. Ou, por exemplo, você pode falar: toda vez que eu escuto essa música, eu me sinto feliz. Essa música me completa. Just the way you are, por exemplo. Então eu posso falar assim, ó. Every time ao invés de she, every time I hear this song, eu me sinto feliz. I feel happy. Every time I hear this song, I feel happy. Ou I feel sad. The opposite. Ou a gente pode falar, por exemplo, toda vez que eu assisto esse vídeo, eu dou muita risada, cara. Eu rio pra caramba. Eu dou muita risada. So, toda vez que every time I watch this video, eu rio em voz alta, eu rio assim de um jeito descontrolado. I laugh out loud. Every time I watch this video, I laugh out loud because this video is really, really funny. Ou a gente pode falar, toda vez que eu viajo, eu quero viver uma experiência diferente, experimentar uma experiência diferente. Então eu posso falar, toda vez que eu viajo, every time I travel, I wanna live a different experience. Então, observa que a gente tem um padrão aqui, ó. Toda vez que eu... E assim você vai e coloca o seu complemento, enfim, da forma que você preferir, que for necessário para você. Então, aqui tá falando, but every time she asks me, do I look okay? Então, mas toda vez que ela me pergunta, eu tô bem, eu tô bonita, eu tô bacana, eu falo, I say. E ele vem com o refrão. Mas vamos fazer uma revisão rapidinho aqui do início até aqui, tá? Então, ó. Vai cantando comigo. Então, ó. Vai cantando comigo. Oh, her eyes, make the stars look like they're not shining. Her hair falls perfectly without her trying. She's so beautiful, and I tell her every day. Yeah, I know. When I compliment her, she won't believe me. And it's so sad to think that she don't see what I see. But every time she asks me, do I look okay? I say. Mais uma coisa aqui que eu quero te falar sobre esse look, rapidinho, tá? Porque aqui a gente tá falando comigo. Oh, her eyes make the stars look like they're not shining. Her hair falls perfectly without her trying. She's so beautiful, and I tell her every day. Yeah, I know. When I compliment her, she won't believe me. And it's so sad to think that she don't see what I see. But every time she asks me, do I look okay? I say. E tem mais uma coisa aqui que eu quero te falar sobre esse look, rapidinho, tá? Porque aqui a gente tá usando a ideia do to look. Deixa eu pintar ele aqui de purple. Não é olhar aqui, porque look pode ser olhar. Olha pra mim. Look at me. O look aqui tá se referindo à aparência, no sentido de tipo, eu estou bacana, no sentido de estou da minha aparência. Eu pareço bacana com a minha aparência? O que você acha? Eu tô bonita, enfim? Então, a gente pode usar esse look nesse sentido. É por isso que em português você fala assim, ó, como é que tá meu look? Em português fala look, né? Tipo, minha combinação de roupa, a aparência disso. Então, em inglês fica look. For example, ei, você tá parecendo com raiva. Você tá com raiva pela sua expressão aí, eu tô vendo isso. Então, eu posso falar, you look angry. What's going on? O que está acontecendo? Hey, you look angry. E por que eu tô falando you look? Você parece. Hey, you look angry. E por que eu tô falando you look? Você parece, você está, porque eu tô vendo a sua aparência. Because of your appearance, ok? Então, to look, parecer. But